Olá, gente! Então, agora o conteúdo é sobre taxas proporcionais e equivalentes, né, em juros simples e juros compostos. Então, as taxas de juros proporcionais ocorrem nos juros simples, que seriam só fazer a divisão ou a multiplicação direta para conhecer, né, a nova taxa. E taxa equivalente, aí a gente tem nos juros compostos, então tem um cálculo sempre um pouquinho mais diferente para fazer, tá? Então aqui, vamos imaginar, né, um quadrinho. Taxa efetiva mensal, 1%, 3%, 5%, 10%, tá? Então mensal cada mês. Se fôssemos pensar numa taxa anual proporcional, pensando então em juros simples, teríamos que pegar esse 1% e multiplicar por 12, né? Porque 1% ao mês são 12 meses, então 12%. 3% multiplicava por 12. Então, é direta a multiplicação por 12 e a gente teria a taxa anual em juros simples. Porém, em juros compostos, aí muda um pouquinho, tá? Então, aqui em juros compostos, a gente não tem essa mesma proporcionalidade, tá bom? Porque o juros simples, ele ocorre a multiplicação da taxa pelo tempo, né, e pelo capital. E nos juros compostos, o tempo, ele é uma potência, ele é um exponencial. Então, vai mudar, tá? Então, só para ter uma noção, ó, 1% ao mês dariam 12,68% ao ano, e não só 12. 42,58%, 3%, e não 36%. Então, aumenta bastante, ó. Olha aqui, 60%, vai passando, né, vai aumentando a taxa, ó. Era 5%, 60% no ano. Olha quanto que vira nos juros compostos no ano. 79,59%. Então, o aumento é muito grande, ó. 120%, são 213%. Tá? Lá nos juros compostos. Porque os juros compostos é a capitalização de juro sobre juro. Então, por isso que fica maior a taxa, tá bom? Então, vamos ver como que a gente faz a equivalência. Tendo uma taxa mensal, querendo encontrar uma anual. Ou o contrário, tendo a anual e querendo encontrar uma mensal, trimestral, quadrimestre e assim por diante, tá? Vamos ver várias. Então, o nosso foco são as taxas equivalentes, porque a proporcional a gente já viu e já fez em vários exercícios, tá? De juros simples. Então, vamos fazer as taxas equivalentes que vale para juro composto. Então, duas taxas são equivalentes se aplicadas ao mesmo capital, então, mesmo capital, durante o mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização, produzem, então, o mesmo montante final. Então, ao final, o montante tem que ser o mesmo, independendo, né? Porque as taxas têm que ser equivalentes. Então, independe do tempo, independe dessa parte, tem que dar o mesmo montante. Essa é a ideia. Como é que faz isso, então? Seja o capital C aplicado por um ano a uma taxa anual IA, então a gente chama de IA a taxa ao ano. O montante M ao final do período de um ano será igual a aquela fórmula que a gente já conhece de montante. Montante igual a capital, ó, aqui é como se fosse um vezes, e mais IA, que é a taxa anual, tá bom? Consideremos agora o mesmo capital C aplicado por 12 meses a uma taxa IM, tá bom? Como é que seria? Então, o montante M', só para lembrar, né? No período de 12 meses será M' igual a C, 1 mais taxa mensal, quantos meses? 12 meses, porque lembra, né? Durante um ano inteiro, tá bom? Pela definição, então, de taxas equivalentes vista acima, já que os montantes precisam ser iguais, nós vamos ter a seguinte fórmula, ó, tá? O capital vezes 1 mais a taxa ao ano, capital mais 1 vezes a taxa ao mês elevado na 12. Se a gente passar esse capital para cá dividindo, a gente vai cortar capital. Então, vai restar que 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal na potência desejada, que são 12 meses, tá? Com essa fórmula, então, nós podemos calcular a taxa anual equivalente a uma taxa mensal conhecida. Vamos ver como é que fica, então. Exemplos. Então, foca sempre que essa aqui é a equivalência pronta. Então, o que que vai mudar? A taxa aqui e esse tempinho aqui de cima, tá bom? Sempre equiparando, claro, né?
ao nosso ano, tá? Então, vamos lá. Taxa anual equivalente a 8% ao semestre. Então, aqui eu quero conhecer a anual e eu tenho a semestral, tá? Então, a semestral, 0,08. Quantos semestres em um ano? 2. Então, aqui, ó, vai a quantidade do tempo, né? Desse tempo aqui que cabe nesse ano. Então, 2. 8%, lembrar que é 8 sobre 100, né? Então, continuou lá. 1 mais 0,08, 1,08 elevado, ó, na potência 2. Fez o cálculo lá na calculadora. Ah, como que faz? Vamos lá, eu vou pegar a calculadora aqui do ladinho e vou mostrar pra vocês. Então, aqui nós temos, ó, ligou a calculadora, 1,08, ó, 1,08 elevado ao quadrado. O quadrado é esse aqui, ó, x ao quadrado, ou chapeuzinho 2, e igual. Então, esse é o valor, ó, 1,1664, que é o valor que nós temos lá no exercício. Tem no exercício 1,1664, vai diminuir 1, ó, diminui 1. Então, vai ficar 0,1664. Lembrar que essa taxa é por cento, então multiplica por 100. E aí, nós temos, então, 16,64% ao ano. Eram 8 no semestre, né? 8 vezes 2 já daria 16. Então, isso a gente tem como pensar também, como refletir. Tem que ser maior que 16, tá bom? Mais um exemplo. Agora eu quero a taxa anual equivalente a 0,% ao mês. Bom, se é ao mês, eu tenho 0,005, porque eu tenho que dividir ela por 100. Se são meses, o tempo é 12, ó. É preciso analisar os períodos das taxas. Taxa anual e mensal. Logo, um ano igual 2 meses, tá? Substituir na fórmula. Bom, agora é elevar 1,005 na 12, tá? Então, vamos lá. 1,005 elevado na potência 12, ó. Chapeuzinho 12. Igual agora, ó. 1,0616, tá? Ou se quiser arredondar para 17, pode. Então, aí, ó. 1,06168 ou 17 direto. Menos 1, 0, na frente. Multiplicou por 100, 6,17 ao ano, tá bom? Então, 17 é porque ele era 16, depois seguido do 8, então arredonda, tá? 6,17 ao ano. Sim, era meio, né, por mês, tá bom? Outro conteúdo que nós temos aqui, equivalência financeira, tá? Na equivalência financeira, nós temos o seguinte, que é um raciocínio básico da matemática financeira, tá? Onde a gente vai analisar 2 ou mais capitais. Esses capitais, numa data, eles vão se dizer equivalentes quando, tá bem aqui eu frisei, ó, há uma taxa certa, há uma certa taxa de juros, produz os resultados iguais numa data comum. Então, esses montantes um dia vão se igualar. Quando? Aí a gente vai sempre olhar o problema e verificar, né, se iguala ou não. Por exemplo, R$120 vencíveis daqui a um ano e R$100 hoje são equivalentes se a taxa de juros simples for de 20%. Isso a gente sabe. Uma vez que R$100 capitalizados produziriam 120 dentro de um ano, tá? Em juros simples é desse jeito. Ou pensando que os R$120 do final do período, no primeiro ano, resultariam em R$100 se a gente pensar nele hoje, tá bom? Então, isso seria juros simples, é bem fácil de organizar. Ambos os capitais produzem numa data de comparação, data focal, e a taxa de 20% ao ano, resultados idênticos, mesmo montante, tá? Agora, em juro composto, a gente tem que lembrar dessa capitalização que tem a elevação, né? Que tem essa potência. Então, muda um pouquinho, ó. Então, aqui nós temos um exemplo de juro composto, ó. Determinar se 8.500 vencíveis daqui a 5 meses é equivalente a receber hoje 756,77, admitindo a taxa de 3,5% ao mês, tá? Composto. Então, o montante, 8.500. O meu capital, 756,77. E a taxa, dividindo por 100, 0,035 em 5 meses.
que eu posso fazer então, tá? Eu posso fazer o cálculo do montante e verificar se o capital é esse 7 mil e pouco. Posso fazer o cálculo do capital e verificar se o montante é 8.500. Então, tanto faz, tá? Então, é necessário realizar o cálculo e verificar se chega. Se eu partir desse valor, eu chego nesse, ou partindo desse, eu chego nesse. Entende? Então, ó, eu fiz aqui mostrando o capital agora primeiro. Então, 8.500 é montante. Capital eu quero descobrir. 1 mais a taxa, período de 5 meses. Somou 1,035, elevou na 5. Então, 1,035 elevado na quinta potência, tá? Então, ó, 1,1876, tá lá, ó. 1,1876, eu ainda copiei o número todo, tá? Fazendo 8.500 dividido por todo esse valor, tá? Então, que às vezes a gente já faz direto na calculadora. Eu vou mostrar aqui. Pode fazer assim, ó. 8.500 dividido, abre um parênteses, por 1,035, que é ali, tá? Eleva na quinta potência, fecha parênteses e igual. Que daí já vai dar os 7.156,77, que é o capital que a gente queria, tá? Então, fica mais fácil, não esquecer o parênteses. Então, montante divide parênteses a taxa elevada na potência que se quer. Vou indo ali no visor para vocês acompanharem, ó. Eleva no chapeuzinho a taxa que a gente deseja, fecha parênteses igual. Já dá o valor, ó. Pode ver que é o mesmo valor dado no exercício, porque daí no exercício tem que bater o valor total com centavos, né? Então, ali, ó, capital exatinho que a gente precisava. E ainda fiz essa observação. Para dar os valores exatos, é necessário utilizar todas as casas após a vírgula ou fazer a divisão direto. Assim, coloquei como é que faria, tá? Ou eu poderia pensar também valor presente igual capital, né? Valor nominal, que é o montante dividido pela taxa elevada ao tempo. A mesma ideia, tá? Poderia também usar o capital multiplicando pela taxa e tentar encontrar um montante de 8.500. Também estaria certo, tá bom? Usar a fórmula invertida, também pode, tá? Com o VN igual ao VP, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Também é outra forma de se fazer. Todas têm que dar certo, tá bom? Pode começar de um lado ou pelo outro. Outro conteúdo, então, que tinha nesse material, que é a convenção linear e convenção exponencial, tá? Tudo aqui é muito parecido, então a gente precisa linkar os conteúdos e agrupar eles, tá bom? Então, por isso que eles estão agrupados aqui com as taxas, tá? Convenção linear e a convenção exponencial, tá? Então, tem um pequeno textinho aqui, mas a ideia é o seguinte, que a convenção linear, ela vai fazer a parte inteira do prazo, né? E de juros simples para a parte fracionária. Então, ela faz juro composto para a parte inteira e juro simples para a parte fracionária. E a exponencial vai fazer juro composto para tudo, tá? Então, essa é a ideia. Então, convenção linear já tem um pedaço que vai ser igual sempre, como se fosse juro simples. E a convenção exponencial, daí tudo tem potência, tudo tem expoente como juro composto, tá? Então, as fórmulas, só pra gente focar. Convenção linear. Montante igual capital, mesma forma de juros compostos, ó. 1 mais a taxa elevada ao tempo, vezes. O que muda? Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é parecido com o que a gente tinha lá no nosso juro simples. 1 mais o tempo vezes a taxa. Que tempo é esse? Esse aqui é o tempo quebrado, tá? É o tempo que vai sobrar. Então, se a gente diz que nós temos 1 mês e mais 15 dias. Então, é 1 mês inteiro que vai aqui, 1. E os 15 dias é meio mês, então é 1 sobre 2, metade do mês, tá? Cálculo do montante pela convenção, então, exponencial. Exponencial é tudo direto, ó. A gente pode somar a parte inteira com a parte fracionária, com um pedacinho, tá? Então, aqui vai o tempo normal que já vai estar no exercício, não tem problema.
Vou mostrar através de um exemplo para vocês, ó. Um capital de R$1.000 foi aplicado a juros compostos durante 3 meses e meio. Então, ó, 3 meses são inteiro, meio, tá? É metade, só um pedaço. A taxa de 8% ao mês. Então, montante igual capital 1 mais I, primeira convenção, né? Exponencial, que é o que tá pedindo ali na letra A, o tempo somando. Aí eu ainda coloquei a observação, também pode-se usar o valor decimal, ou seja, 3,5 meses, que é 3 meses e meio. Meio é 0,5, então a soma daria 3,5. Ou assim em fração, ó. 3 mais 1 sobre 2. A taxa transforma, divide por 100, então 0,08 soma 1, tá? Para jogar isso aqui na calculadora, como é que seria, né? Esse 1,08 na 7,5, se for fazer fração. Desse jeito aqui, ó. 1,08. Aí vai elevar e faz a fração. Só que antes de fazer a fração, coloca parênteses. Aí 7, 2. Por isso que é melhor o decimal nessa hora, também fica mais fácil, eu acho, tá? 1,309 com 13. Ou 1,08 eleva direto na 3,5, 3,5, igual, ó, tá? Então, acho que vocês preferem decimal, então, fica a dica aí do decimal também, bom? Fica mais fácil. E aí, multiplica por 1.000, que vai dar os 1.309 com 13, achou o montante da convenção exponencial. Tranquilo? Ah, professor, e se fosse 3 meses e, sei lá, 20 dias? Aí essa fração, já que não é meio bem certinho, 1 sobre 2, seria 20 sobre 30, tá bom? Que pode cortar os zeros, fica 2 terços, né? Então, depende do que vai estar aqui há 10 dias, então 10 sobre 30. Aí vocês têm que sempre somar com a parte inteira, mas pode admitir o decimal todas as vezes que quiser, tá bom? Agora, na convenção linear, não tem como. Nós precisamos fazer, ó, uma parte do juro composto, tá? Com o tempo inteiro e a fração, essa outra partezinha aqui, ó, 1 mais a fração vezes I, igual a gente fazia no juro simples. Então, 1 mais a fração do tempo vezes a taxa. Então, aqui eu usei 1 sobre 2. Aqui podia ser 0,5 também, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente usar o tempo fracionário, como eu estava explicando, quando a gente não conhece a fração assim, meio, 0,5 direto, a gente vai usar 10 sobre 30, que é 1 terço, tá? 20 sobre 30, 9 dias, então 9 sobre 30, tá? Mas eu usando normal a fração na calculadora, pode usar ela com aquele tracinho de fração que eu já ensinei com a divisão. Então, 1 mais a fração vezes o tempo, tá? Eu vou mostrar aqui como é que faz com o meio, que é o mesmo exemplo. A parte ali do 1,08 é porque somou e eleva na terceira potência. Cuidado que aqui tudo é multiplicação. Capital vezes, parênteses, vezes o outro parênteses. Tem que resolver cada parênteses de forma separada, tá bom? Já resolveu esse parênteses? Agora vamos para esse, ó. Esse aqui eu vou fazer agora com vocês na calculadora aqui do lado, tá? Então, 1 mais 1 sobre 2 vezes 0,08. Vamos lá. 1 mais, abre um parênteses, 1 sobre 2 vezes 0,08, fecha parênteses, igual, tá? 1,04. Vamos lá, então. Então, ali, ó, 1,04. Esse aqui é a potência na terceira, então é 1,08, potência 3. Vou fazer também aqui para lembrar. 1,08, potência 3, igual, ó, tá? 1,2597. Então, tá lá, ó. Os 1.000, que é a capital, vezes 1, né? Vou pegar a calculadora aqui do lado para mostrar. Vezes 1,2597 vai dar 1.259,71, tá? E 1,04 vai multiplicar, tá bom?
Fazendo a multiplicação, 1.310 com 10. Então, vejam que deu um pouquinho de diferença aqui, ó, tá? Essa diferença é normal, sempre vai acontecer. Certinho? Então, aqui concluímos, né, mais um conteúdo.